Não é preciso que nos importemos com a opinião alheia se estivermos na iminência de fazer algo que consideramos correto. Ao compreender o que está sob o nosso controle e o que não está, devemos estar dispostos a aceitar tudo o que pode acontecer. Entretanto, embora não nos caiba evitar todos os contratempos, é tarefa nossa nos preparar para enfrentá-los, sejam quais forem. Para o desenvolvimento de um caráter reflexivo, Epicteto sugere em primeiro lugar o cultivo do decoro. Observa que não é prudente que revelemos nossos pensamentos para desconhecidos. É interior a nós, tudo o que está sob o nosso controle, e tudo o que depende de nossa vontade, e nos é exterior, tudo o que não está sob nosso controle, e que não depende de nossa vontade. Não nos é adequado alardear nossos conhecimentos filosóficos, e sim, agir em conformidade com eles. O objetivo da filosofia é a formação de um homem integralmente forte, e não de um homem que discurse bem mais que não haja de acordo com suas palavras. É a ação do ignorante acusar os outros pelos equívocos que ele mesmo comete. É do que começou a se educar, acusar-se. É do homem educado não acusar os outros, e nem se acusar. Não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quer que aconteçam, como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Se te vires diante de uma tarefa extenuante, tal capacidade será a perseverança. Se fores alvo de insulto, descobrirás que tal capacidade é a paciência. Habituando-te a esses modos, as impressões não te arrebatarão. Se queres progredir, abandona pensamentos como: se descuido de meus negócios, não terei com o que viver. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. É preferível ser mau o servo a seres tu infeliz. Começa então, pelas coisas pequenas, quando derramar-se um pouco de azeite, quando for roubado um pouco de vinho, diz que por esse preço é vendida a ausência de sofrimento, por esse preço é vendida a ausência de inquietude, nada é de graça. Para quem anseia ser livre, não é adequado querer nem evitar quaisquer coisas sob o controle de outro. Caso contrário, necessariamente será escravo. A natureza do bem está nas coisas que podemos controlar, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Não há senão uma única via para isso: desprezar as coisas que não estão sob o nosso controle. Quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Por essa razão, em primeiro lugar, cuida para não te deixares arrebatar pela impressão, uma vez que ganhares tempo, e atrasares a tua reação, mais facilmente governarás a ti mesmo. Que estejam diante dos teus olhos a cada dia, a morte, o exílio e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo a morte. Assim, jamais ponderarás coisas abjetas e nem desejarás coisa alguma excessivamente. Se acontecer de te voltares para as coisas exteriores, por ansiares agradar alguém, sabe que perdeste o rumo. Contempla o que antecede e o que segue cada ação, e então a empreende. Caso contrário, como não terás ponderado sobre nenhuma dessas coisas, primeiro te entusiasmarás, depois, quando surgirem algumas dificuldades, abandonarás a tarefa de modo vergonhoso. Se te disserem que alguém falou mal de ti, não te defendas das coisas ditas, mas responde: que ele desconhece meus outros defeitos, já que não fosse assim, não mencionaria somente esses. Se quiseres em algum momento te exercitar para uma tarefa árdua,
Faz isso para ti mesmo e não para os outros. Não são as coisas que inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Um tema central do estoicismo é a reflexão sobre a morte. Tal reflexão tem como objetivos tornar-nos cientes de nosso caráter efêmero, para que vivamos mais intensamente e não deixemos as coisas importantes para depois. Um depois que pode não existir.